graça e paz, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Nós queremos pensar hoje acerca de uma acusação que é feita contra o cristianismo, principalmente contra o apóstolo Paulo. O cristianismo legitimou a escravidão? Para fundamentar a nossa discussão, quero que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Nós leremos a partir do verso 20. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupe com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Muitas pessoas acusam o cristianismo de ter legitimado a escravidão. Eu mesmo, na minha adolescência, tinha uma enciclopédia chamada Gênios da Humanidade, escrita por um russo, Isaac Asimov, que foi uma enciclopédia muito vendida, e no capítulo que ele escrevia sobre o apóstolo Paulo, ele dizia que Paulo legitimou a escravidão. E essa é uma ideia bastante difundida nas universidades, nos cursos de história, que nós como cristãos precisamos refutar. Primeiro, não foi o cristianismo que inventou a escravidão. A escravidão já era praticada muito antes de Cristo vir a este mundo. Havia escravidão entre o judaísmo, mas era uma escravidão fundamentada muito mais na dívida do que na compra de alguém simplesmente. Mas entre gregos, romanos, principalmente soldados vencidos de exércitos que foram subjugados, eram trazidos, mulheres, crianças, e vendidos. E havia um largo comércio disso. Não havia qualquer discussão sobre o fato da escravidão. Quando o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, diz: foste chamado sendo escravo, permaneça, ele não está legitimando a escravidão, porque o próprio versículo que nós acabamos de ler deixa claro: mas se você tem a oportunidade de tornar-te livre, aproveita a oportunidade. O que Paulo tem em mente é o seu fundamento, o seu fundo histórico social. A base da economia romana era a mão de obra escrava. Desde os gregos, a elite, os homens livres, tinham uma aversão pelo trabalho manual. O trabalho escravo era fundamental para a manutenção da riqueza. Então, tendo isto em vista, Paulo não queria e nem se passava pela sua cabeça promover algum tipo de revolução. Por quê? Porque na década de 70 a.C., houve a revolução promovida por um gladiador escravo chamado Espartacus. Os escravos promoveram uma revolução, entraram em confronto com o exército romano, venceram diversas batalhas, mas Roma, que tinha a máquina de guerra mais poderosa daquele período, mobilizou o seu exército, massacrou a Esparta e aos escravos que haviam se rebelado. Para que você tenha uma ideia, na Via Ápia, Roma crucificou 6.000 escravos para dar exemplo, para que ninguém levantasse a voz, nem promovesse qualquer tipo de revolta no tocante à base da sua economia, que era a mão de obra escrava. É por isso que o cristianismo não legitimou. Daí a preocupação de Paulo de que não se confundisse o evangelho com qualquer tipo de movimento de transformação social. Paulo vai legislar e vai trabalhar onde ele pode, que é nas relações entre os cristãos. Quando ele diz ao escravo: vós servos, obedecei ao Senhor, servi ao seu Senhor como a Deus, esse é um preceito que não era tão diferente de muitos outros ensinamentos. Mas ele diz: vós, senhores, tratai os vossos servos dignamente. Paulo mostra que em Cristo não há escravo nem livre. E foi essa mensagem de igualdade que atraiu muitos escravos para o cristianismo em seu nascimento. O grande tratado, o grande argumento para dizer que Paulo não legitimou a escravidão é sua carta a Filemão. Quando Paulo fala de Onésimo, um escravo que havia fugido de Filemão,
pena para a fuga do escravo, ou era uma sessão de espancamento, ou até mesmo a morte, pelo dano que ele havia causado ao seu dono. Paulo escreve a Filemon, pedindo a Filemon que não recebesse mais Onésimo como escravo, mas como um irmão caríssimo, porque as relações de ambos cristãos não se pautariam pela legislação romana, mas pelo novo ensino do Evangelho de Jesus Cristo, que colocava todos em pé de igualdade. O cristianismo não foi a primeira teoria a dizer que todos os homens eram iguais. Os filósofos estoicos pensavam assim, mas foi a primeira a colocá-la em prática. O cristianismo radicalizou a ideia de que todos são iguais. E se você estudar um pouquinho de história, você perceberá que as primeiras vozes contra a escravidão eram vozes cristãs. O movimento pelo fim da escravidão na Inglaterra foi um movimento de base protestante. Portanto, você precisa entender que Paulo legislou e trabalhou para que essa mudança fosse gerada de fora para dentro. O cristão sempre modificou as estruturas sociais perversas, corruptas, não pela via da espada, não pela via da violência, mas pela via da influência, pela via do exemplo, pela via do testemunho. E foi esse testemunho que fez com que escravos e livres, senhores e servos, pudessem assentar na mesma mesa, partir o pão e celebrar a Cristo em pé de igualdade. Portanto, queridos, em Cristo Jesus somos todos iguais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.